Eu não posso imaginar, porém limitado sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem é impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Amém. Boa noite, irmãos. Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos alegres porque mais uma vez o Senhor nos concede esse privilégio muito grande de estarmos aqui nesse momento, na quarta-feira, na quinta, melhor dizendo, para falar do amor de Deus. Nós estamos na quinta-feira meditando na mensagem do verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. E hoje nós vamos continuar a partir do parágrafo de número 88 da mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Sabemos que cada vez Deus tem dado sinais, maravilhas, prodígios. Deus sempre tem falado de uma forma tremenda através do seu povo. Agora, infelizmente, muitos não gostam de ver, né? Sabem até, conhecem sobre os sinais, falam sobre os sinais, pregam sobre os sinais, mas eles mesmos divergem do sinal. Eu não quero mais aplicar o sinal na sua vida, na sua casa. Mas graças a Deus que, por outro lado, Deus tem aqueles que realmente amam a palavra e não está preocupado com nada que o mundo oferece, não está preocupado com nada a não ser fazer a vontade do Pai, a vontade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós sabemos que sempre Deus faz dessa maneira. O mundo tem sua forma de trabalhar, a sua maneira de agir, mas Deus trabalha totalmente diferente. Né? E o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do mundo. Deus tem entrado em cena com a mensagem restauradora da sua segunda vinda, e nós estamos crendo que essa é a única chance, a voz de Deus por esses dias, ainda que é tão falado, tão revoado, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade para entender essas coisas. Mas eu acho que cada um deveria começar a analisar um pouco e ver o que Deus quer de cada um. Não é verdade, meus irmãos? Deus realmente quer que nós entendamos o programa dele, o que ele sempre está fazendo por nós, e nós precisamos alcançar isso, né? Deus tem deixado sua glória, a sua majestade no sentido de ter descido até aqui, a terra, para ajudar o povo a entender o seu programa, mas as pessoas não querem mesmo assim. As pessoas sempre querem uma coisa erudita, uma coisa natural, uma coisa que realmente não tem Deus, né? Mas o povo de Deus, a igreja eleita de Deus, ela sempre vai opinar por ouvir de Deus. Não importa se as pessoas rejeitam, ou se blasfemam, criticam, ou falam o que querem falar, né?
mas a noiva de Cristo está realmente esperando a vontade perfeita de Deus em tudo, tá bom? Mas eu já quero adiantar aqui, estou reiniciando o computador e vamos ver o que Deus tem para nós aqui, mas hoje eu quero ler com os irmãos Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, 7, verso 14, mas quando você vai lá, vamos ouvir o hino que estamos ouvindo, tá bom? Irmão Nazaré. Amém. Olha. Eu não posso imaginar, porém limitado sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem é impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se à mesma dor, sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Mas não terminou aí, Jesus Cristo vivo está, subiu ao mais alto céu e prometeu de voltar. Fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor. No grande arrebatamento, sei que com Ele vou. Romperei todo o universo, Glória a Deus. vou em busca do meu lar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre irei reinar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre irei reinar. Amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós louvamos a Deus, meus amados, porque Ele não mediu nem esforço para fazer tudo isso por nós. Então, nós também não podemos deixar de fazer conforme os seus feitos, o seu mandado, né? Graças a Deus. E hoje nós estamos no culto de ouvir a voz de Deus através do profeta de Deus. E não é novidade para nós que Deus tem enviado o sinal desse dia que estamos vivendo. Bem, mas vamos para a Escritura e depois nós vamos comentar alguma coisa e nós
Vamos ouvir a mensagem a partir do parágrafo número 88. Isaías capítulo 7, verso 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Querido Deus, rogo a tua graça, a tua infinita misericórdia sobre cada um de nós nesta noite. Estamos aqui, Pai, precisando da tua ajuda, da tua graça, da tua misericórdia. Rogamos que o Senhor transforme nossas mentes de acordo com a sua palavra. Revela-nos a Escritura. Mostra-nos, ó Deus, que esse verdadeiro sinal do tempo do fim esteja realmente claro diante de nós e que nós possamos observar como que o Senhor vem trabalhando, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Em nome santo de Jesus Cristo pedimos. E te agradecemos, Pai, por mais esta ocasião em que tu te faz presente em nosso meio, através do poder da exposição da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, é uma escritura muito conhecida. Quando Jesus nasceu, cumprindo isso aqui, já havia o profeta Isaías 712 anos antes, já havia profetizado essa escritura. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Graças a Deus, né? Então, Deus sempre tem se manifestado através de sinais, prodígios, maravilhas, com os seus profetas, seus servos, seus apóstolos. Deus sempre trabalhou assim, né? Mas vemos que depois que foi dada essa profecia através do profeta Isaías, logo quando Jesus veio também pregando, e eles passaram por alto esse verdadeiro sinal. Foi o maior sinal em que o mundo não deveria ter perdido, passado por alto. Infelizmente, o mundo da época passou por alto. Aí você fala assim: puxa, mas que povo ruim. Se eu estivesse lá, eu estaria apercebendo agora, né? Percebido o sinal de Deus, estaria ao lado de Jesus. Bom, não é falar sobre isso. A prova disso é que realmente você pode estar do lado dele hoje. Do lado dele é estar do lado da sua palavra, crendo na mensagem da hora, cumprindo os requisitos da Bíblia Sagrada. Então não é olhar para trás e falar: se eu estivesse lá, eu nunca jamais gritaria, crucifica-o. Mas a prova disso é que você faz hoje. O que você faz hoje, o que você faria lá naquele dia. Se você colocaria ao lado de Jesus, você colocaria ao lado da palavra de Deus. Então sabemos que é um grande sinal, um verdadeiro sinal que se deixa passar por algo. Eles fizeram isso. Inclusive, as pessoas que eram mais religiosas do dia foram os que mais ficaram sem enxergar esse sinal. E Deus sempre trabalhou assim. No Velho Testamento, por exemplo, quando Deus falou para Moisés: você vai, fala para o povo, apregou no meio deles que eles devem pegar o cordeiro, pegar o sangue desse animal, passar na ombreira, no umbral da porta, do lado de fora. Esse sangue será por sinal. Vendo eu o sangue, passarei por de vós. Amém? Praga de mortandade não entraria jamais naquela casa. Agora, quando você tem o sinal de Deus, o sangue de Jesus, a vida de Jesus na sua vida, nenhum mal lhe toca. Não tem demônios suficientes no inferno, não tem doença, não tem espíritos zombeteiros, espíritos extravagantes por aí que vêm para tentar fazer com que você descreva de Deus. Por quê? Porque você está do lado da palavra de Deus. Você ama a Deus. E a prova disso, você vive uma vida casta diante de Deus. Você vive uma vida poderosa de Deus. Agora, quando você observa o sinal de Deus, você respeita o sinal de Deus. Você vive para esse fim.
você sabe que Deus, que Ele enviou, é a verdade. E tudo tem um propósito, tudo tem um significado e tudo também tem um cumprimento sobre isso. Qualquer coisa que você possa pensar, Deus sempre tem que cumprir a sua palavra. Amém? Moisés era um homem abençoado por Deus e Moisés foi um grande sinal para aquele povo. Então, o próprio Moisés era um sinal. Mas mesmo assim, Deus manifestou poderosamente e mostrou as pragas. Veja como aconteceu, meus amados. Deus trabalhou tremendamente na vida de Moisés. Deus trabalhou tremendamente na vida de todos os profetas. Mas Deus trabalhou também tremendamente na vida do profeta Noé, o pregoeiro, Noé, o pregoeiro da fé. Mas eles não puderam crer. Deus tem trabalhado poderosamente, está trabalhando hoje através de uma mensagem poderosa. A mensagem que nos tira dos enredos denominacionais, ela nos tira dos enredos aí do mundo, da vaidade, da moralidade, daquilo que o homem acha que Deus tolera todas as coisas e pode de qualquer forma. Não. A mensagem nos adverte e nos separa dessas coisas. Separai-vos, diz o Senhor, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas de Deus. Nós temos que nós sabemos e cremos que nosso Deus não é um Deus misturador, Ele é um Deus separador. Quando Ele queria abençoar seu servo, né? Abraão, ele disse: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te ordenar. Então o nosso Deus faz essas coisas. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus está fazendo uma segregação. O mundo não está percebendo, o sistema religioso não está vendo. Mas aqueles que estão percebendo o verdadeiro sinal desses dias, está escapando dessas tonterias. Está indo para debaixo das mãos de Deus, crendo na mensagem e vivendo a palavra. Agora, muitas pessoas não gostam de ouvir a mensagem, muitas pessoas não gostam de falar sobre o profeta, muitas pessoas não gostam disso, mas sabemos que cada verdadeiro filho de Deus ama ouvir a voz de Deus. Amém? Ama respeitar o que Deus diz, né? Honrar a palavra de Deus. Todas as coisas têm o seu lugar escolhido por Deus. E o único lugar escolhido de Deus para adoração, nada é melhor do que seja isso, não existe nada melhor que isso, do que estar na presença da palavra de Deus. Amém? E é isso que nós precisamos saber, estar na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós somos abençoados. Tá bom? Irmãos e irmãs, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa continuar falando. Nós vamos continuar com a mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, a partir do parágrafo de número 81. E você que ama ouvir de Deus, possa extrair bênção para o seu. Aos domingos, quando estou aqui, vendo a transmissão, eu assento aqui nessa cadeira, na escrivaninha, faço anotações, ouço as mensagens, 2, 3 horas, fico aqui. Eu amo ouvir porque eu gosto de aprender, e a voz de Deus é aquilo que me satisfaz. Você precisa comer na vida cotidiana, alimento natural, para você estar de pé. Se você não comer da palavra de Deus, de tudo que é de Deus que está na palavra, então você vai ficar fraco também, vai ficar anêmico, doente. Mas Deus quer que seus filhos robustos, sadios, com toda a vitalidade que há no Espírito da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos então ouvir boa programação para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio sabia quem ele era. Ele não podia dizer, tiveram que compreender isso eles mesmos. Ele mesmo sabia como sua obra havia de ser feita. Ele sabia que Deus havia levantado para esse propósito. Porém, ele não podia dizer-lhe. E enquanto eles estavam cegos para isso, ele nunca se revelou claramente até que eles reconheceram. Amém. Então, eles viram esse sinal e eles o conheceram.
Ele disse, eu darei a Israel um sinal. Tome essa vara, tome a serpente. Se eles não ouvirem a isso, então coloque sua mão em seu peito, tire-a, cure-se da lepra, então eles terão isso. Então, se eles não ouvirem isso, tome as águas do Nilo ali embaixo, derrame-as sobre a terra seca, e todas as águas tornar-se-ão em sangue. Isso foi um sinal nacional. O povo crerá nisso quando aqueles que estão prontos para receber crerão nisso quando eles virem o sinal de Deus se movendo. Porém, a nação tem que ter algo diferente. Desse modo, ele dá a tudo um sinal. Deus usou um homem, um humilde homem, um profeta, para ser um sinal do fim daquela condição nacional ali. Um outro. Levanta-nos um outro. Se o povo de Deus fosse em oração buscar tal coisa, ele o levantaria. É o povo que tem que tomar essa carga. Eles têm que acordar. Eles têm que compreender. Eles têm que saber em que dia nós estamos vivendo e qual é a situação em torno de nós antes que eles alguma vez acordem. Você segue diretamente vivendo do mesmo modo que você sempre teve. Tenho que construir uma casa nova no ano que vem. Eu tenho que comprar um carro melhor do que o dos Joneses. Eu tenho que fazer isso. Você compreende que não importa, isso está bem. Porém, você deve compreender, irmão, que toda essa coisa perecerá. Jesus disse, e não temais os que matam os corpos. A bomba atômica da Rússia. Então, não temais aquele que pode tornar esse corpo em pó vulcânico em alguns minutos. Porém, temei aquele que pode tornar o corpo dessa maneira e lançar a alma no inferno. Verdade. Isso mesmo. Verdade. Como eu estava falando com um médico no hospital quando a minha mãe estava ali. Ele estava falando sobre quão grande era a ciência para trabalhar com diferentes problemas do corpo. Colocar remédio nele. Ter a razão que isso mataria um certo germe e salvar o germe da vida. Eu disse, isso é maravilhoso. Isso é simplesmente excelente. Eu ouvi por um pouco até que eu disse, doutor, isso é bom. Eu aprecio isso. Isso é muito bom. Eu certamente estou agradecido a Deus por isso. Porém, olhe, o Senhor está gastando toda a sua vida em tentar encontrar algo a respeito de uma criação. Porém, por que não algum tempo pensando quem a criou? Quem a fez? Quem é o planejador disso? Deus é o planejador disso. Quanto maior é o Criador do que a criação que Ele fez, porque nós colocamos tanta ênfase na criação quando nós não pensamos sobre o Criador que fez os céus e a terra. Ele fez o corpo e a vida. Ele pode destruir isso a qualquer hora que Ele desejar, porque é dele. Isso vem a ser uma coisa maravilhosa com a qual trabalhar o corpo humano. Nós apreciamos isso. Eles podem transferir um olho de um homem para um outro. Tirar aquelas pequeninas cordinhas, tirar um olho da cavidade ocular de um homem e colocá-lo dentro da cavidade ocular do outro homem. E esse homem pode ver com esse olho. Isso é uma coisa maravilhosa. Costumava ser que uma mãe, quando ela fosse dar à luz do nenê, e o nenê não pudesse nascer, ela fosse formada assim, e o nenê não pudesse nascer, a mãe e o nenê ambos morriam. Isso era certo. Porém, raramente se ouvia falar disso. Era diferente. Talvez nunca. Porém, hoje, eles poderiam levar essa mãe, depois que já estivesse na condição de ter o nenê, e quando a mãe esteja ainda, que quase na hora do parto, eles podem levar essa mãe a uma sala e dar-lhe uma pequena anestesia e remover essa criança. Ter um normal, um nascimento, tirar o nenê. Nós valorizamos isso. Diga-me um sistema, faz uma válvula aqui em algum lugar, nesse sistema de água da cidade, e observe o que acontece na válvula principal. Ela explodirá. Sabia, nós podemos cortar uma perna, amputar um braço, e através do milagre de Deus, Ele desvia esse sangue de alguma outra maneira. A segunda vez, eu faço correr em volta disso por algum outro caminho para salvar a vida da pessoa. Quem pode fazer isso? Diga-me.
Corte a artéria, corte o encanamento principal aqui em algum lugar, na água, quando ela está bombeando de uma válvula. Se parar, tente isso uma vez e descubra o que acontece. Não há outra maneira de desviar. Ela tem que fazer pressão de volta na válvula. Se Deus não fizesse um caminho para esse sangue desviar por si próprio, instantaneamente, uma vez que retroceda até o coração, e você estaria morto. Toda vez que você esticasse o seu dedo, seria morte instantânea. Toda vez que você cortasse em algum ponto, isso abriria uma artéria, ou algo assim. Seria morte instantaneamente. Se cortasse o seu dedo, você estaria morto. Simplesmente isso. Isso faria pressão de volta para dentro de seu coração, novamente, e isso o mataria. Porém, Deus. Agora, nós pensamos que isso é maravilhoso. Nós pensamos, isso é maravilhoso. E nós apreciamos como a ciência tem. Eles podem unir essas artérias e impedi-las de sangrar. Isso é tudo muito bom. Porém, quem foi que desenhou isso? Veja, nós olhamos para toda a criação e esquecemos o Criador dela. Pensamento. Nós estamos olhando para as coisas naturais e esquecemos todas as coisas espirituais. Isso é o que nós fazemos. Agora, os profetas de Deus, eles têm a palavra dele. Essa é a razão que as pessoas creem nele. Essa é a razão que Deus disse para Moisés. Ele disse lá atrás em Gênesis, muito em Êxodo, de ponta a ponta, se houver alguém entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, como nós vamos conhecer essas coisas? Ele disse, quando ele disser algo e isso acontecer, disser algo mais e isso acontecer, então creiai. Está vendo? Isso é um sinal. Desse modo, ele dá a sua palavra, não para os líderes, não para os ditadores, porém para os profetas. Khrushchev não é um sinal para o mundo, não senhor. Hitler não foi um sinal para o mundo, porém em algum lugar, em alguma parte, Deus tem um humilde profeta esperando pela hora. Ele é o sinal. Ele é o sinal que condenará o mundo e salvará a igreja. O profeta. Elias foi um sinal em seu dia. O profeta Elias. Ele foi um sinal da palavra de Deus. Juízo para o Egito e libertação para Israel, se eles desejassem crer nele. Naquele dia pecaminoso de Elias, quando todo Israel havia se afastado de Deus, eles haviam voltado para o pecado. Eles esqueceram da ordem, eles esqueceram de ser guiados por Deus. E o grande Jeová, que abriu o mar vermelho e os tirou para fora do Egito, e um grande profeta como Moisés entre eles. Eles esqueceram disso. Nós nos esquecemos. Vocês metodistas se esquecem de John Wesley. Vocês luteranos se esquecem de Martin Lutero. Vocês batistas se esquecem de John Smith. Muitos de nós nos esquecemos de Charles Finney, o maior de todos eles. É dito que 97% dos conversos de Finney se conservaram. 75% dos de Moody se apostataram em um ano. E os de Wesley, o grupo da santidade, estavam constantemente se apostatando. Porém, Finney tinha 97%. Rapaz calvo, magro, pequenininho, que ia até o púlpito e olhava para a audiência assim, e homens desmaiavam, porque ele permaneceu na sarça um dia até que o Espírito Santo tomou controle dele. Isso foi assim. Ele foi um sinal para o fim, por volta de 200 anos atrás, daquele grande reavivamento de Wesley, e outros que haviam tido, e o juízo de novo. Ele foi um sinal para aquela geração pecaminosa. E como Elias pôde permanecer ali confiante e inflexível, sozinho, amém? Ninguém com ele, porém ele era o sinal de Deus. O restante do clero todo havia ido com a chave no caminho do modernismo. Eles ficaram modernos naquela geração. Porém, com o velho Acabe, ou o velho Acabe, todo o seu grande ganho, tinha trazido tudo da igreja para dentro do, não do catolicismo, porém quase a mesma coisa, para dentro da idolatria. Havia trazido-lhes a ponto que não eram tir.
Alguns poderiam adorar dessa maneira, é simplesmente liberdade. Pode-se fazer qualquer coisa que desejar. E entraram naquele tipo de condição. Elias permaneceram ali confiante com o assim diz o Senhor. Ó, Deus dá nos homens assim. Ele não tinha medo de dizer a Jezabel sobre a sua condição. Ele não tinha medo de Acabe. Ele não estava com medo de que estivesse enganado. Ele esteve com intrepidez e foi até Acabe e disse: nem mesmo orvalho cairá até que eu ordene isso. Amém. Porque era ele um sinal para aquela geração pecaminosa. Israel viu isso? Não. Eles riram dele, zombaram dele. Ele predisse que haveria uma seca, que haveria angústia, fome, morte devido à fome. E ele profetizou confiantemente, permanecendo sozinho, como assim diz o Senhor. Disse: Senhor, eles têm eliminado todos os verdadeiros. Eles os têm eliminado. Eu sou o único que restou, que está com sua palavra. A respeito de que era o problema? A palavra de Deus. Elias desejou permanecer com a palavra. Ele era o verdadeiro profeta. Os outros profetas haviam dito: bem, não faz muita diferença. Jeová não tem importa, você sabe. Jeová tem importa, tem que ser sua palavra. Elias permaneceu confiantemente nessa palavra, com assim diz o Senhor. Você deu um pequeno segredo um dia. Ele disse: eu tenho 7.000 Elias, para quem tu és uma testemunha aqui. Eles não têm coragem suficiente para virem e requererem isso. Eles estão se escondendo em volta dos arbustos. Todavia, em seus corações, eles são meus servos. Eles não têm se ajoelhado a Baalim. Eles têm medo de fazê-lo, porém, eu estou te dando um sinal, e tu és um sinal. Permanece ali, permanece na minha palavra. Eu te darei de ti. Dá-lhes um sinal. Aleluia! Deus envia-nos algo assim, que seja o sinal da palavra de Deus. E cada promessa que Deus prometeu seja engrossada nessa pessoa, porque ele é um sinal esquecido. Eles pensaram que, porque Acabe era um grande rei, todas as nações temiam que isso era suficiente. Porém, Elias era um sinal da palavra. Esse é um verdadeiro profeta, o sinal da palavra. Assim que, enquanto ele estava sendo o sinal da palavra, eles não creram nele. Ele não servia para ele. Ele foi um sinal para a viúva quando Deus o enviou do Monte Carmelo, em cima do ribeiro de Filipe, mandou-o descer ali, depois que ele foi alimentado pelos porcos, e o ribeiro secou-se. Ele desceu até a casa dessa viúva, que lugar para um pregador ir. Porém, ele desceu ali porque Deus disse-lhe para ir. Porém, ele desceu ali e disse: eu tenho ordenado para ela alimentar-se. Ela deveria ter sido um sinal. Ele deveria ter sido um sinal quando ela estava ali fora. Tinha só o suficiente farinha para fazer um bolo e ela e seu filho comeram. Só o suficiente azeite na botija para fazer uma pequena massa para passar com isso. Ela disse: eu estou aqui fora apanhando 2 cavacos. Naquela manhã calorosa, quente, horrível, quando um velho sujeito que parecia com o rosto coberto de pelo, cabelos grisalhos caídos nas suas costas, desceu ali, em sua cabeça calva brilhando, encostou-se no portão e disse: traga-me um pouco da água para beber. E disse: além disso, traga-me um bocado de farinha em sua mão, um bolo. Ela disse: eu não tenho suficiente farinha. Eu estou aqui fora agora apanhando 2 cavacos para fazer um bolinho para meu filho. Eu tenho apenas o suficiente para fazer um para ele e para mim. Nós vamos comer e morrer. Ele disse: não temais, pois assim diz o Senhor. Esse é o homem que nós necessitamos. Não disse: ora, isso talvez aconteça, não? Isso pode suceder. Eu não sei. Não. Elias foi positivo. Assim diz o Senhor.
esse barril não faltará, nem essa botija secará, até o dia que Deus envie chuva sobre a terra. Amém. Aí está você. O suficiente sinal para ela. Ela representa a igreja hoje. Depois que Elias permaneceu com ela um pouquinho de tempo, ela tinha um menininho. Ele ficou enfermo. Sua enfermidade ficou tão ruim até que não restava respiração nele. Ele morreu. Então, o que ela fez? A igreja já tem visto aqueles sinais. Porém, o quê? Logo que uma pequena calamidade surge, rapidamente ela deseja culpar a igreja por isso. Ela queria culpar Elias. Ela disse: tu, homem de Deus, agora tu tens vindo aqui para lembrar-me de teus pecados e tiras a vida do meu filho. Elias apanhou o filho, subiu para o quarto onde ele estava dormindo ali em cima, colocou sobre sua própria cama, colocou-se em cima e disse: Senhor Deus, aleluia, envia de volta a alma desse menino. E o nenê acordou. Ele o trouxe para baixo e aquela mulher olhou no nenê e logo olhou para ele. Então ela soube que algo estava ali. Ela disse: por isso eu sei que a palavra de Deus está em tua boca. Amém. Ele foi um sinal para aquela viúva. Quando ela viu o poder de Deus, o qual faz viver ou pode matar, ressuscitar seu nenê morto, ela disse: por isso eu sei que tu és um homem de Deus. Ela sabia. As nações hoje ririam disso, como riram então. Eles não creram. Porém, aquela mulher sabia que havia algo diferente. Foi um sinal ali, como ele foi um sinal para ressuscitar seu filho. Aqueles profetas são sempre sinais de Deus. Quando Elias então convocou uma demonstração, disse: se Deus é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirvam. Não poderia ser um dia maravilhoso para Elias hoje? Se a política é Deus, sirva! O que nós temos na política, o que nós temos feito, nós não temos nada a não ser um monte de corrupção. Nós não temos nada, porém nós temos perdido quase que cada 1000 que temos pelas nações. Aqui na semana passada estávamos perdendo 2 ou 3 nações mais para o comunismo. Nós estamos cobrando impostos das pessoas, retiramos o dinheiro e enviamos isso ali para alimentar aquelas pessoas e tornam-se para o comunismo tão logo que fiquem firmados. É uma hipocrisia. Isso é correto. Nós professamos ser cristãos, sejamos como cristãos. Então não é dando alimento e coisas assim. Isso tem muito pouco. Isso é a pessoa simples de bom coração faz isso. Isso é religião. Isso não é salvação. Tantas pessoas têm religião e salvação misturada. Religião é alimentar as viúvas e os pobres e assim por diante. Isso é religião. Porém, salvação é um novo nascimento. Ser nascido de novo. Isso é diferente. Religião, maometano, é uma religião. Há muitas religiões. Agora, em cima do Monte Carmelo, naquele dia, quando ele convocou para a demonstração, ele convocou a Acabe e os milhares de sacerdotes que pertenciam ao templo de suas denominações, ele chamou em cima do Monte Carmelo e disse: subam aqui, encontrem-se comigo aqui em cima. Eu vencerei o grupo todo. O que ele fez? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele não tinha medo. Ele disse: ofereçam um bezerro e invoquem Baalim. O Deus o qual responder através do fogo seja Deus. De modo que o dia inteiro, desde manhã até depois do jantar, eles pulavam sobre o altar. Eles se cortavam com as tetas, eles gritavam, eles clamavam. Elias andava de um lado para o outro. Disse: ele tinha um pouquinho mais alto. Talvez ele tinha ido numa viagem de festa ou alguma outra coisa. Ele saiu atrás de alguma coisa ou alguma outra coisa. Pois ele tinha uma assim diz o Senhor. Ele estava satisfeito. Ele tinha a palavra de Deus. Irmão, mas que mais alguém necessita a não ser uma promessa de Deus? Deus disse que faria. Como Abraão, ele cria que Deus era capaz de operar o que ele falasse. Ele sabia que Deus poderia fazer, porque Deus disse assim. Deste modo ele pediu que eles subissem ali
E desse modo eles se jogaram e gritaram todos e até o sacrifício do entardecer. Então Elias, observe como ele fez. A primeira coisa que ele fez foi rolar as 12 pedras justas. Deus não está dividido. As denominações dividem as igrejas, porém Deus não. Um disse, você é cristão? Eu sou batista. Bem, isso não é mais do que dizer que ele é um porco. Diz, eu sou metodista. Bem, isso outra vez não é mais do que um porco para Deus. Eu digo, você é cristão? Para ser cristão, você deve ser como Cristo, abrigando a deidade em você, com o Espírito Santo como caiu nos dias de Pentecostes. Não alguma emoção, porém, eu quero dizer um verdadeiro Pentecostes. Correto. Eu sou pentecostal, eu sou unitista, eu sou trinitário, eu sou... Oh, coisa, isso não é mais do que dizer que você é alguma outra coisa. Não significa nada para Deus. Isso divide. Isso é o que havia acontecido ali entre aqueles clérigos. Porém, Elias rolou essas 12 pedras juntas para mostrar que Deus é um Deus acima de todos eles. As rolou juntas. Desse modo, quando Elias uniu assim, ele matou o bezerro e o colocou sobre o topo do altar, da lenha. Ele disse, agora, para ter certeza que não há truque nisso, vão, apanhem-me 12 cântaros d'água. E ele verdadeiramente encharcou aquela lenha. Oh, aleluia! Ele desejou mostrar que Deus era Deus, porque a razão ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era um profeta, ele tinha a palavra de Deus. De modo que nesse dia, se eles dizem que o irão expulsar da igreja, eles farão isso, mas tudo mais. Se você é batizado no nome de Jesus, todas essas coisas diferentes assim, tolice! É o assim diz o Senhor. Uma amável pessoa, outra noite, falou comigo. Ele veio e colocou seus braços em volta de mim e disse, irmão Branham, eu desejo perguntar-lhe algo. Disse, seu Senhor apenas se comprometeram a esse batismo. As igrejas de Chicago, todas por aí, simplesmente lhe querem tanto, porém elas têm medo que o Senhor mencione isso. Eu disse, seguramente eu mencionarei. Certamente eu mencionarei. Eles dizem, bem, essa é a única coisa que eles têm contra o Senhor. Eu disse, promete. Ele disse, agora, irmão Branham, eu desejo perguntar-lhe algo. O anjo do Senhor, nós todos cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse-lhe isso? Não importa o que o anjo do Senhor diria. Se é o anjo do Senhor, ele dirá isso. Porém, se ele dissesse algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. Eu disse, independente do que anjo ou qualquer outra coisa dissesse, Paulo disse ainda que um anjo do céu pregue algum outro evangelho a vós, que seja anátema. Anjos de todos aqui, uma coisa carnal, soberba, falar de anjos. Joseph Smith, Brigham Young e todas as diferentes seitas dos adventistas e tudo mais, eles veem todos os tipos de coisas assim, porém é sempre contrária à palavra. Porém, Deus apoia a sua palavra. É a sua palavra. Eu disse, é a palavra do Senhor. Seguramente, tudo que eu já conheci foi ensinado a mim por ele. Eu nunca fui a um seminário ou escola. Isso vem dele. Porém, eu disse, se fosse contrário, e é contrário, é isso, eu não creria nele, porque isso é... A palavra de Deus é primeiro. Tudo mais seja mentira. A palavra de Deus, permaneça com ela. Deste modo, Elias, quando ele terminou, ele encharcou aquela linha completamente com aqueles 12 cântaros de água e derramou-os em cima da linha. Ele saiu dali simplesmente tão calmo quanto ele pudesse estar. Porque Deus não pode mentir. Deus disse-lhe. Ele disse, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que seja conhecido nesse dia que tu és Deus, e eu sou teu servo, e eu fiz isso à tua ordem, porque assim diz o Senhor. Eu fiz isso porque tu disseste-me para fazê-lo, porque está de acordo com tua palavra. Manifeste-te agora que tu és Deus. E o povo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, as lenhas enxachadas, lambeu as pedras e tudo mais, e tirou tudo. Então Israel clamou os 7.000, que Deus seja Deus. Elias,
Como belo é ver aquele corpo velho, de aparência débil, magro, todo enrugado, aquela pequena vara em sua mão, pequena botija de azeite pendurado no seu lado, e um pedaço de pele de ovelha envolvida em torno dele. Ora, o colocariam na prisão hoje se ele saísse na rua, porém deixam mulheres usarem shorts, mas seguramente não fariam isso, está vendo? Deixa alguém desse modo então, porém aqui ele desce por ali, através do monte, nessa vara. Agora, o Monte Carmelo não é pequeno lugar desabitado, que se encontra no meio do deserto. É uma grande montanha, vendo-se meio obliquamente, assim, tende-se até o topo da vista para o mar. Elias e Geazi correram o caminho todo, até o topo. Elias caiu sobre seu rosto ali e começou a clamar a Deus com suas costas viradas em direção ao ocidente, em direção ao sol. 3 anos e 6 meses, nem mesmo orvalho havia caído. Ele disse a Geazi: vá olhar e veja se você vê algo. Uma nuvem sobre o mar. Parado nessa montanha, olhando nessa direção, disse: eu não vejo nada. Ele permaneceu bem ali. Deus, se essas pessoas têm se arrependido, se esse povo tem voltado aqui, se eles estão prontos para se afastarem de toda essa política e voltarem à tua palavra, então tu és Deus para responder a tua palavra. Deixe me dizer a mesma coisa hoje. Tome essas denominações episcovas. Esqueça essas diferenças denominacionais e permita que o povo volte à palavra de Deus, família do forte. Eu prometo ver que há um Deus que ainda pode responder através do povo. Eu peço que o povo clame por Deus, deixe Deus que clame por uma pessoa, deixe que as pessoas clamem por um profeta. Deus o colocará em cena. Amém. Eu desafio as nações a fazerem isso. Caia sobre sua face e clame a Deus para enviar o libertador e observe o que acontece. Aleluia. Apenas faça isso uma vez. Deus responderá. Deus sempre responde. Aí eu prostrado e disse: Deus, permite que seja hoje. Essas pessoas uma vez estiveram contra aqui. Essas pessoas estão divididas em todos os tipos de denominações ali. Porém, hoje tu provastes a ti mesmo. Tu és Deus. E o povo disse: jogue fora Baali. E eu matei aqueles milhares de sacerdotes. Eles não estão mais na frente do caminho agora, Senhor. Todos os obstáculos acabaram-se, as pequenas barreiras que nos separavam. O metodista gostaria de vir adorar como o batista. O batista gostaria de vir com os pentecostais. O fiel de coração ali vai. Aqueles 7.000 fiéis. Porém, eles não podem fazer isso. Se eles quiserem, eles são expulsos de suas igrejas. Alguns deles não se importam. Eles vêm de qualquer maneira. Isso é correto. Porém, deixe que todos derrubem aqueles preconceitos, reúnam-se, digam: nós esqueceremos todos esses credos aqui, e catecismos, e tudo que nós estamos vendo. Voltemos à palavra do Senhor. Observe o que acontecerá então. Deus lhes levantará um profeta. Ele seguramente fará, e abrará para eles se eles estiverem prontos para recebê-la. Primeiro eles têm que orar. Deus espera. Não é estranho que Deus queira que as pessoas tenham parte dentro disso? Quando Jesus olhou para a seara, ele disse: a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que era ele, rogai a mim, para que eu envie ceifeiros para a minha seara. É certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Ele sempre fez isso. Deus está esperando hoje que o povo clame para que seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em ação até que o povo ore.
Amém. Graças a Deus. Né? Que coisa maravilhosa é ouvir a palavra do Senhor. Deus quer que seu povo ore, em vez de ficar brigando, discutindo, fazendo comparações, né? Mas Deus quer que seu povo ore. Quem ora, recebe as bênçãos. Ora que a bênção vem, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer também os irmãos que eu tenho aí na comunicação. Matheus Jesus, família, Tatiana Norberto, José Walter, Eunice Fernandes, Eliseu Ferreira, Jaqueline Monteiro, Adriana Vieira e Santos Ferreira. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te capacite cada dia mais para que nós possamos crer. Se tem uma hora que temos que crer a mensagem agora, se tem um momento que o povo deveria abraçar a verdade mais de perto é agora. Irmãos, estamos à beira de um grande acontecimento e precisamos realmente da visitação de Deus mesmo, por plenitude, para convencer essas pessoas e faça com que eles entendam que essa é a única válvula de escape que temos agora. É a mensagem de Deus, o profeta enviado de Deus, para nos preparar para o arrebatamento. Se você ainda está titubeando, está meio desviado, meio cá, meio lá, se ajuste à palavra de Deus. Não é hora mais de ficar embaraçado com doutrina, embaraçado com coisa, isso, daqui, aquilo outro. É hora de nós estarmos amando a Deus, respeitando a sua palavra, crendo no seu profeta e aplicando o sinal nesta hora. Aplique o sinal na sua vida. Você sabe que o Espírito Santo é um sinal. Se ele estiver na sua vida, todo o inferno e o demônio para por lá. Então, receba esse batismo em nome de Jesus Cristo, receba o cumprimento da palavra na sua vida e receba o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude no nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Se tem alguém doente, enfermo, aflito e necessitado, precisando de uma bênção, creia que Deus vai te dar essa bênção. Viu? Você precisa tirar sobre de dúvida todas as coisas que estão de perto te rodeiam e olhar para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amado Deus, Pai Celestial, a Tua palavra é viva e eficaz em nosso meio. Ó Deus, hoje está se cumprindo essa Escritura. Tantas coisas, Deus, foi profetizada pelos servos anteriores, que chegariam nesse tempo agora, Senhor. Ó Deus, até mesmo o Teu nascimento, através de Jesus, nós vemos que Isaías havia profetizado, e o mundo ficou todo aí, ó Deus, preocupado, ainda estão até hoje, mas mesmo assim muitos não conseguem entender a vontade perfeita do Senhor. Mas eu peço a Ti que o Espírito Santo conduza os seus pequenos, seus eleitos, Deus, como ovelhas a pastos verdejantes, que eles possam ser alimentados por Ti. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, eu oro que o Senhor abençoe e cure nesta noite. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Até a próxima ocasião, Deus se permitindo, né, que aqui domingo estaremos na igreja pela vontade perfeita de Deus, tá bom? Mas que o Espírito Santo termine, conclua aquilo que começou em vós. Aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até os dias da vinda de Jesus Cristo. Já está aí, bem próximo. Então vai ser uma coisa meio rápida, né? Você já vê assim, as profecias se cumprindo e tudo mais, nossos dias, né? O homem do pecado se levantando, logo formando a imagem da besta e tudo mais. É hora de despertamento, amados. Que Deus abençoe. Boa noite a todos, muito obrigado. No nome de Jesus Cristo, vamos fechar aqui com mais uma faixa musical. Amém. Glória a Deus.
casal chamado José e Maria, já tinha em sua companhia a presença do menino Deus. Mas quem ouviu falar do jovem Galileu, poucos puderam acreditar que ele era o próprio Deus. Eu creio com certeza, digo através da fé, que aquele jovem Galileu, ele é o Deus que caminhava em dois pés. Amém. Deus abençoe também, irmão Luiz, Marão Vieira, tá bom? No nome de Jesus Cristo. Estamos encerrando. Deus abençoe seus corações. E aquele pequeno jovenzinho buscava quando baldinho pra lavar louça na cozinha. Era menino, eu sei que ele brincava, mas também ele ajudava José na carpintaria. Mas quem ouviu falar do jovem Galileu, poucos puderam acreditar que ele era o próprio Deus. Eu creio com certeza, digo através da fé, que aquele jovem Galileu, ele é o próprio Deus que caminhava em dois pés. Bem, glória a Deus. Ele tinha 12 anos de idade, surpreendeu as autoridades com sua sabedoria. E aqueles grandes doutores formados ficaram todos assustados com o que o menino dizia. Mas quem ouviu falar do jovem Galileu, poucos puderam acreditar que ele era o próprio Deus. Eu creio com certeza, digo através da fé, que aquele jovem Galileu, ele é o próprio Deus que caminhava em dois pés. Amém, glória a Deus. E o mundo religioso daqueles dias passaram de algo o Messias, o Galileu chamado Jesus. Rejeitado
Mas quem ouviu falar do jovem Galileu, poucos puderam acreditar que ele era o próprio Deus. Eu creio com certeza, digo através da fé, que aquele jovem Galileu, ele era o próprio Deus, que caminhava em dois pés. Mas quem ouviu falar do jovem Galileu, poucos puderam acreditar que ele era o próprio Deus. Eu creio com certeza, digo através da fé, que aquele jovem Galileu, ele é o próprio Deus, que caminhava em dois pés. Amém. Glória a Deus. Inscreva-se neste canal